Pessoal, boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso quarto e último webinário com a professora Audrey, da disciplina de Oficina Literária 2, Ensino de Literatura na Educação Básica. Já agradeço à professora Audrey pela disponibilidade, pelo comprometimento com o curso e tudo que tem disponibilizado para a pós-graduação. Então, com a palavra, a professora Audrey. Boa noite a todos, né? Esse é nosso último encontro, espero que tenha sido proveitoso esses encontros. E hoje nós vamos falar de um tema bem interessante e bem polêmico, né? Que são as tecnologias de informação na formação do leitor, né? Seria a literatura e as tecnologias de informação. E quando a gente pensa em tecnologia de informação, automaticamente a gente pensa na internet, em celular, em computador, e muitos equipamentos que fazem com que a gente fique um pouco preocupado, porque os recursos tecnológicos das escolas, eles são muito escassos, às vezes não atendem às nossas necessidades. Mas é uma realidade, está na BNCC, na competência 5, né, trabalhar as mídias digitais na formação do leitor. Então, há necessidade de estarmos colocando essa maneira de estar trabalhando de forma diferenciada no dia a dia da sala de aula. Então, hoje nós vamos trabalhar literatura e tecnologias de informação, a formação do leitor na era digital. Nós vamos tratar das TICs, né? O que são TICs? São tecnologias da informação e comunicação. São tecnologias variadas que nós podemos estar utilizando na formação do leitor e junto com a literatura, né? Que quando a gente pensa em tecnologia, nós pensamos em jogos, né? Em gamificação, em atividades que usam a internet, e isso pode estar associado à formação do leitor. E o nosso desafio maior é competir com essas tecnologias, né? Porque a tecnologia, eu posso dizer que nem todos os alunos têm acesso direto, mas a maioria tem acesso à tecnologia, mas não faz o uso de maneira adequada ou não utiliza para o processo ensino-aprendizagem. Então, para introduzir aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a literatura e as tecnologias. Ela tem um papel de informar, né? Informar um leitor na era digital. E como é que isso acontece? A tecnologia ela nos fornece um acesso ilimitado, gente, ilimitado mesmo, tanto para o bem quanto para o mal, né? De conteúdos e interatividades que são desafios e oportunidades para desenvolver habilidades de leitura, crítica e pensamento reflexivo. Então, assim, quando você vai tratar de literatura e tecnologia, nós temos que ter o cuidado do planejamento, que foi o que nós falamos nas aulas anteriores, e de conhecer aquilo que a gente vai estar propondo a fazer, porque o acesso à informação ela é ilimitada. E a gente precisa ter um foco no norte. E trabalhando esse planejamento, melhora muito e até faz com que a gente consiga atingir nossos objetivos. Tá? Então, qual é a função primordial da tecnologia aliada à literatura? É desenvolver as habilidades de leitura crítica e pensamento reflexivo. Não é desenvolver a habilidade de copiar e colar, não é desenvolver a habilidade de repassar informações, desenvolver a habilidade do aluno, ele ler, entender e refletir sobre aquela informação. Porque o que acontece muito é de repassar aquilo que se viu, que alguém mandou, e quando a pessoa não tem um conhecimento, ela passa a acreditar naquilo que foi postado ou que foi repassado. Então, essa a nossa função enquanto professor de língua portuguesa, é mudar esse hábito aí. É o aluno ler, entender, verificar se aquela informação é a correta e refletir sobre aquela informação antes de repassar. Então, qual é a proposta, né, da BNCC e do Currículo Referência de Minas? É expandir essa literatura digital ou letramento digital, ampliando as possibilidades de linguagem e narrativa, incorporando os elementos da multimídia no cotidiano escolar. Então,
quando se fala em TICs, né, imagina-se só celular, internet, computador, mas a multimídia, ela vai além disso, ela vai em equipamentos que nós utilizamos no dia a dia. Quando eu utilizo um computador com um retroprojetor para trabalhar um slide, um PowerPoint numa sala de aula, eu estou utilizando de uma tecnologia de informação e comunicação. Quando eu utilizo um filme, né, que eu vou passar na sala de aula, eu vou passar um vídeo, eu acesso à internet, pesquiso no YouTube ou em algum outro site do filme relacionado ao livro ou não, eu estou utilizando uma tecnologia de informação e comunicação. Então, a gente não tem que pensar a tecnologia só em algo ligado exclusivamente a celular e computador, tá? Ela acontece também com a interação com hipertextos e realidade virtual. Esses livros mais atuais, eles já vêm com links, né? E na época da pandemia, nós tínhamos muitos PETs, e os PETs eles vinham com hiperlinks. O que são hiperlinks? São links, né? Textos, palavras que a gente clicava lá e automaticamente era redirecionado para uma outra página. Então, esses hipertextos é uma realidade hoje, né? Até nos livros físicos que nós temos, as editoras elas mandam os livros digitais e esses livros digitais eles têm vários hiperlinks que podem servir para nossa consulta e para melhorar o nosso planejamento, né? E aí cria-se novas experiências de leitura, estimulando a imaginação e a criatividade dos leitores. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque o hiperlink, ele vai levando uma informação que leva uma outra informação, que leva uma outra informação, e isso pode levar tanto o aluno, né, principalmente o aluno, porque ele não tem ainda essa consciência digital, a se perder nas informações. Então, esse é um dos nossos desafios, nós vamos falar mais na frente a respeito disso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que oportunizar, né? Na escola não tem laboratório de informática, na escola não tem internet que presta. Mas nós temos que oferecer, temos que informar, temos que mostrar. Pode ser que não ofereçamos da melhor maneira possível, mas temos que dar condições para o aluno compreender que existe isso, existe o mundo virtual, existem bibliotecas virtuais, existem gêneros literários virtuais, e cujo acesso é fácil, né? Eles têm uma facilidade de acesso em algumas escolas, né? Mais do que alguns professores. Então, o que a gente tem que fazer? Oportunizar. Então, a tecnologia, ela oferece oportunidades para cooperação entre leitores, a criação de comunidades de leitura e o acesso a bibliotecas virtuais. Isso é um facilitador para o letramento literário digital, tá? Dá acesso também à diversidade de gêneros literários e a personalização da leitura permitem atender diferentes interesses e necessidades de leituras. Porque como seria essa personalização da leitura? O aluno, diante da sua tecnologia, né, quando ele tem um acesso, ele pode escolher e classificar apenas aquilo que ele gosta de ler. Ele não tem necessidade de ir na biblioteca, olhar livro por livro, verificar aquilo que ele vai gostar ou não. Então, ele já faz uma classificação ali, já organiza os gêneros e os livros que eles gostam de ler. Então, fica uma leitura mais personalizada. E essa formação, né, quando ela é desenvolvida, ela é fundamental para que a gente consiga desenvolver no aluno a habilidade da leitura crítica e interpretação de textos digitais. É diferente, gente, a gente interpretar um texto do livro didático físico, que seria o analógico, e a leitura do texto digital. Porque quando eu vou ler um texto digital, as minhas referências, elas são ilimitadas, né? Então, eu posso começar a conduzir a interpretação para um lado ou para o outro, dependendo das referências que eu tenho no mundo digital. Então, para isso, os leitores eles devem ser capazes de analisar a credibilidade da informação, que foi o que eu falei mais cedo, né? Nossa função maior é fazer com que os alunos entendam que nem tudo que está na internet é verídico, nem tudo que está lá é o certo, né? A gente tem que verificar a informação, se ela é correta ou não, como que faz para verificar essas informações,
identificar os vieses e compreender as diferentes linguagens utilizadas na era digital. Esse ponto aí é um pouco complicado para nós, professores, porque quando eu estava fazendo esse slide, eu lembrei do Alex falando na semana passada. Ele tem um pouco de resistência de estar falando com um aluno aquilo que ele já sabe, né? Eu tenho ainda um pouco de dificuldade de entender essa linguagem digital. Então, o que eu faço? Assim, quando tem alguma coisa que eu estou meio desinformada, eu vou procurar os alunos ou meus filhos. Então, isso é uma dificuldade porque nós não nascemos na era digital. Quando nós nascemos, nem computador a gente tinha acesso, nem ouvia falar de computador. O telefone era telefone fixo, ainda existia orelhão. Então, essa rapidez da fluidez da linguagem, ela faz com que a gente tenha uma certa resistência em tentar entender. Mas a gente precisa entender enquanto profissionais, porque nós estamos lidando com alunos que conhecem. E a gente precisa conhecer também. Então, essa fluidez da linguagem, essa dinamicidade da linguagem é um empecilho para alguns, né? Porque tem professor que rapidinho pega essa linguagem digital, consegue entender e consegue caminhar nesse mundo aí com maior facilidade, mais facilidade que outros. Então, algumas observações. Para possibilitar aos alunos o uso adequado das tecnologias digitais, visando o letramento literário digital, a escola deve. Isso aqui, gente, está na BNCC, tá? E no currículo referência de MIS. Utilizar, gente, os laboratórios de informática, quando tiver, né, que tem escola que não tem ou não está funcionando adequadamente, mas pelas propagandas que a gente vê, né, eu acredito que na escola lá que eu chegou, chegaram computadores para todas as escolas o ano passado, computadores novos, né? Veio verba também para fazer a remodulação do laboratório de informática. Então, esse laboratório ele não deve ser um local apenas de reprodução de conteúdo, ele tem que ser um local de letramento literário, porque geralmente se utiliza o laboratório de informática ou para pesquisar apenas um conteúdo, ou para fazer as avaliações intermediárias, diagnósticas e a avaliação final, né? Ou para simplesmente levar o aluno para ele fazer um joguinho no laboratório de informática. Isso aí, gente, não propiciar um letramento literário digital. Você está apenas utilizando a máquina para reproduzir um conteúdo, tá? A gente também deve propiciar o aluno a usar um livro digital como um caminho para adentrar no ambiente digital, embora não seja a única ferramenta disponível. A gente sabe que o livro digital ele é muito limitado, não é encontrado em todas as escolas. Mas tem sites e vários sites que fornecem livros gratuitos digitais, livros literários em PDF. Nós temos aí a biblioteca de domínio público, que fornecem livros clássicos também em formato digital. Então, o aluno usar esse livro como um caminho para adentrar esse ambiente. Eu já vou deixar falar, viu, Sheila? Estou terminando essa parte aqui, a outra parte já é para vocês estarem comentando. E também a gente deve oportunizar ao aluno a ampliação do leque de possibilidades de contato com a leitura e a escrita também em ambiente digital. Nós temos, né, durante a pandemia, nós tivemos acesso a algumas ferramentas, fomos obrigados a aprender a manusear, e nós, como servidores do Estado de Minas Gerais, da rede estadual, nós temos acesso ao Google for Education e temos acesso ao Gmail institucional, o aluno também tem. E dentro desse Gmail, há inúmeras ferramentas de produção de textos compartilhados, tem o Drive que você pode estar utilizando. Então, a gente tem que oportunizar o aluno a essa possibilidade. Tem aluno que tem e-mail institucional e não utiliza, não sabe para que serve utilizar, né? Para que serve um e-mail e coisas assim. E, por fim, devemos possibilitar também o uso das tecnologias já existentes e disponíveis. Foi o que eu falei. Não é só celular, não é só tablet, não é só computador, que é uma tecnologia digital. Nós vamos estar falando mais lá na frente quais são as possibilidades que a gente pode estar desenvolvendo com o aluno para estar trabalhando essas tecnologias. Então, o aluno ele tem que ter acesso,
né? Se o acesso é de qualidade, aí é uma outra situação. Mas nós temos que possibilitar com que esse aluno ele tenha esse acesso visando o processo ensino-aprendizagem. Porque uma coisa é a gente falar com o aluno, olha, tem um laboratório de informática, mas nós não temos acesso, ou o laboratório não está funcionando. Então, assim, leva o aluno para lá e mostra, olha, liga essa máquina aí, vamos tentar. Aí eles vão perceber o abismo que há, já foi maior, tá? Tem laboratórios aí em escolas que estão funcionando perfeitamente. Mas eles têm que entender que nós, professores, estamos tentando oportunizar a eles essa tecnologia. Às vezes é um entrave que acontece, mas a gente precisa oportunizar, tá? E visando sempre o aprendizado. Eu tenho aqui algumas questões, eu gostaria que vocês analisassem comigo. A visão de alguns autores é que, atualmente, na educação, que a tecnologia ela pode auxiliar o professor, mas já de posse do discente, ela não é permitida, pois está associada apenas ao lazer. Então, o que quer dizer essa fala aí? Que o professor, ele procura de todas as formas a tecnologia para que possa ajudá-lo a planejar, a desenvolver uma aula, a organizar uma avaliação, a passar um slide para um aluno, a baixar um filme. Tem todas os meios, o professor tem esse acesso, mesmo que não na escola, mas em casa. Então, a tecnologia ela está aí para o professor. Mas quando o aluno ele vai ter acesso a essa tecnologia, que geralmente é por meio do celular, ela não é permitida na escola, pois está associada apenas ao lazer. O que vocês têm a dizer sobre isso? O que a gente pode fazer para mudar essa situação? Ou não é isso que acontece? Sheila, que já levantou a mão, quer falar isso para nós um pouquinho? Oi, André, tudo bem? Quando você foi explanando sua aula aí, me veio assim em mente o quanto eu estou caminhando, graças a Deus eu estou no caminho certo. Eu me vi no caminho correto. Ai, que bom. Fiquei até feliz, de certa forma, porque eu tenho utilizado muito o e-mail institucional. Porque a nossa escola, eu não sei se é a realidade das outras escolas que aqui estão, tem uma dificuldade muito grande com o Xerox, né? A manutenção de folhas e agora com o novo ensino médio, a demanda de disciplinas aumentou e, consequentemente, a demanda de Xerox, né? Então, como não tem Xerox, eu tenho utilizado muito o Classroom. Eu posto lá a atividade. Antes eu precisei. Hoje eles já conseguem chegar e fazer. Eu consigo ter um quadro na sala, eu consigo direcionar a aula sem muito tumulto. Mas as primeiras aulas, se eu fosse olhar pela primeira aula, eu jamais teria voltado lá. Por quê? A nossa intenção era fazer com que todos, 100% da escola, utilizassem o e-mail institucional. Mas, para isso, nós tínhamos um problema muito sério, que era eles trocavam a senha e esqueciam a senha. Então, nós tomamos a atitude, né, de criar um e-mail, uma senha única com o número da escola, né, o registro da escola. Então, todos têm a mesma senha. Então, hoje eu já consegui, nas 5 turmas que eu trabalho, eu já consegui cadastrar todos. Então, eles já têm a mesma senha, e quando eu levo para lá, o acesso ao e-mail institucional. Porque lá no Classroom você só consegue acessar se for pelo e-mail institucional. E é riquíssimo essa ferramenta. Na pandemia, ele me estressou. Que os meus não pode trazer Pós-pandemia, o Classroom tem sido uma ferramenta que tem me ajudado bastante no caminho. E outra, eu trabalho com a disciplina de redação. Então, eles produzem a redação em sala de aula, né? Eu faço todo um trabalho com eles em sala de aula, na produção de redação. E como eu estou montando um livrinho com todas as produções deles, eles digitam, né? Eles vão até o laboratório para digitar, e lá, como é rico o uso da alfabetização mesmo ali, daquele letramento, de pegar um computador, de saber onde eu coloco o tio, onde eu coloco um acento, uma palavra que é acentuada, uma palavra que eu falo de uma forma que eles se corrigem
né, mutuamente, é muito rico o laboratório. Eu falo assim que as TICs, a gente não pode ter medo dela. Alguns ainda têm medo das TICs, mas a gente tem que entender que ela veio para somar e não para... Claro que eu preciso de saber planejar essa aula dentro do laboratório, porque senão eu não volto lá mais. Era isso que eu tinha que falar. Gente, mas que depoimento maravilhoso, Sheila. Assim, você deu até uma ideia, porque eu nunca ia pensar em colocar todo mundo numa senha só. Perfeito isso aí, e sendo o código da escola, não tem, né? A minha escola é 191477, então eu só coloquei o 31, 191477, acende todos os alunos, eles não podem partilhar. O que é diferente no e-mail institucional? O número de matrícula. O número de matrícula, é um número único, né? Cada um tem seu e-mail específico. Então, eles não podem partilhar o e-mail. A senha, não tem problema. Aí você vê, né, que são, assim, atitudes que simples, né, se a gente for olhar, agora é simples, mas no início deve ter sofrido, e que tem condições de ser feito, né? Há possibilidades. Eu sei que tem escola que ainda tem um laboratório assim meio, né, ainda funcionando com muita dificuldade, a internet, tem escola que a internet não chega, mas a gente não pode privar o aluno de ter acesso. Aldrin, eu não posso falar assim que a minha escola é uma escola de periferia, de zona rural. O laboratório é um laboratório que está cheio de aglomerado de materiais em um canto. Os computadores, como a sala é pequena, tem 25, 30 alunos, então é um computador para cada um, mais um em cima do outro, praticamente. Então, assim, é um local apertado. Se a gente fosse olhar pela logística, não daria. Eu falei assim, nossa, não dá para trabalhar, muito apertado. Mas o prazer que eles têm, e por pensar que muitos deles não têm um computador em casa, e é uma outra atitude que eu tive, todos os meus trabalhos, eu não pego mais aquela folhinha, gente, eu tenho pânico daquela folhinha com aquela beiradinha. Você passa um trabalho, ele vai destaque, te entrega aqui, você perde, fica aquele monte. Então, os meus trabalhos são todos digitados lá e eles enviam para um e-mail que eu criei, da minha disciplina. Então, eles aprenderam a enviar e-mail, eles aprenderam a abrir, né, as páginas. O que eu tenho no Google? O que eu posso mexer? Além de joguinhos. É claro que tem aqueles que fogem de algum momento. Nada é perfeito, né? Mas tudo é possível. Ok, mais alguém, gente? Algum depoimento? Como é que vocês lidam com o celular, gente, na sala de aula, hein? Como é que está essa situação? Porque a gente tem acesso à tecnologia e a gente... eu tinha muito receio do celular na sala de aula. Sofre não, eu uso ele para pesquisa. E como é que é? Alex, pode falar. A Marilu estava na frente, eu acho que a Marilu? Marilu Tá, porque para mim não apareceu. Pode falar, Marilu, depois o Alex. Olá, gente. A questão é o seguinte, trabalho em duas redes diferentes. Na rede particular esse ano implementou o Chromebook, o livro deles é a plataforma da Geek. É interessante, por mais que os meninos, né, uma coisa que alguns de vocês já falaram, é interessante eles serem usuários de tecnologia, mas eles não têm o hábito de usar a tecnologia para adquirir conhecimento. Então, essa é uma luta muito grande, principalmente na rede particular. Coisa que eu não vejo tanto, eu acho que trabalhar as novas tecnologias na rede pública, né, porque eu tenho as duas redes, eu consigo trabalhar de uma maneira melhor, fazer um letramento digital melhor na rede pública, porque os meninos, como eles já têm um acesso mais restrito, então eles sempre vão ver aquilo com a novidade. Os alunos da escola particular, eles têm acesso muito fácil às tecnologias, mas não sabem usar para o conhecimento. Eles fazem qualquer coisa em qualquer aplicativo, mas na hora que você fala assim, eu quero que você faça um infográfico usando, eles têm eles conseguem usar a ferramenta, mas não conseguem organizar o conhecimento ali dentro da ferramenta. Então, esse letramento digital também é algo que a gente tem que pensar sobre.
né? Porque a gente, às vezes, a gente acha assim, isso é o universo dos meninos, mas se ninguém parou para ensiná-los como que usar esse universo, né? Porque a gente tem que pensar que todo aplicativo, principalmente os de celular, quando os desenvolvedores de plataformas estão fazendo, principalmente os de entretenimento, eles pensam assim: é para um analfabeto usar. Por isso que o menino de 3 anos, de 2 anos ou menos que isso, usa perfeitamente. Porque a linguagem não verbal é a nossa primeira linguagem. Então, é feito para ele. Se um menino de 2 anos usa, qualquer um usa. Né? É aquilo que a gente acha assim, meu filho é muito inteligente, ele tem 8 meses, ele tem 1 ano e usa todos os aplicativos. Mas a primeira leitura que nós temos é da imagem, e eles são uma chuva de imagem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente pressupõe também que os alunos eles estão inseridos, que sabem tudo, mas nem sempre, né? Por exemplo, eu trabalhei outro dia a letra do Sabotagem em sala de aula, que é o universo deles. Eu não mas só que eles nunca tinham parado para pensar o tanto de metáforas que tem na letra do Sabotagem. Eles conheciam a música, conheciam a letra, mas eles nunca tinham visto aquilo como educação, como possibilidade de linguagem. Aí viu metáforas, comparações, tudo que eu poderia pegar um poema de Camões, eu fiz com a música de Sabotagem. Entendeu? Porque tem, né? Foi trabalhado isso. Então, não é pegar o mesmo, né? É pegar o mesmo, o conhecimento deles, e partir para o conhecimento, ver que aquilo também é conhecimento. Aquilo também pode ser analisado, igual os clássicos. E a mesma coisa a tecnologia. Ok. Porque geralmente para o adolescente, principalmente para o adolescente, a tecnologia está aliada só ao lazer. Aí quando você confronta, né, essa tecnologia, não, ela pode estar associada a conhecimento, isso é novidade para eles. E aí eles não sabem utilizar a ferramenta. Cabe a nós estar apresentando aí algumas opções para que essa ferramenta se transforme em uma ferramenta para a produção de conhecimento. Alex, mais alguém? Alex? Audrey, só para comentar e compartilhar com os colegas, lá na escola onde eu trabalho, a gente usa as TICs, mas com muita honestidade, não porque o Estado oferece os recursos para isso. É porque a gente, pessoalmente, cada um, se dispõe a ceder a própria internet, o próprio notebook para usar. Por exemplo, o laboratório nosso de informática lá ficava numa sala, primeiro para contextualizar, a escola que eu trabalho é uma escola tombada pelo patrimônio histórico, ela tem 89 anos. E o assoalho da sala de informática afundou. Então não tem mais laboratório de informática. E faz 1 ano que a escola pediu a reforma e somente agora o engenheiro foi fazer uma análise para ver se pode ou não reformar. Então, você imagina a situação, não tem computador lá. Mas o que a gente faz? A gente usa o nosso. Eu vou para a aula, eu roteio a internet do meu celular e a gente faz o que pode, né, com os recursos que a gente tem, recursos pessoais. Para você ter uma ideia de como que os recursos podem ajudar muito, nós fizemos um projeto lá na escola envolvendo a disciplina Patrimônio Cultural. Na cidade tem mais de 30 patrimônios tombados, então o projeto envolveu todas as disciplinas, todas do 2º ano do ensino médio. Então, química, física, biologia, matemática, tudo. Então, cada disciplina tem uma participação nesse projeto envolvendo o patrimônio cultural, e língua portuguesa ficou a cargo de descrever os patrimônios, né, em forma de texto descritivo, e a tecnologia da informação criou um blog onde todas as informações são é feito um upload para lá, sobe para esse blog, e o blog para a cidade ficou disponível, né, para usar e ver os patrimônios, o que é, quando que surgiu. Isso traduzido em outros idiomas, inglês, espanhol, que a escola também oferece. Então, os alunos fazem isso. Mas como é que eles fazem? É uma coisa maluca. A gente tem um computador na biblioteca, a gente organiza grupos, né, um computador, e a gente empresta os nossos computadores, o grupo vai para a biblioteca, sobe a parte do grupo para o blog, assim que acaba, o outro grupo vem. Então, é um trabalho, assim, uma manobra maluca, né?
A internet da escola é muito limitada, quase que é o suficiente para usar pela secretaria e pela direção. Então, se você compartilha, ela fica lenta demais da conta. Então, ou seja, o estado de Minas é muito grande e a realidade das escolas são disso, são muito diferentes. Então, a escola onde eu trabalho, se a gente fosse levar pelos recursos que tem, nada aconteceria. Então, o que acontece hoje lá é em função da gente entender que precisa e vamos que vamos, né? Não vamos reclamar por isso. A gente põe a serviço deles. Agora, quando a gente fala de celular, é uma solução e é um problema. Por quê? Os alunos não têm educação para usar o celular para o aprendizado. Eles querem usar sim, sabem usar muito bem, mas para fazer aquilo que eles querem. Então, quando você roteia a sua internet para eles trabalhar, e você circula pela sala, você vai ver gente acessando, às vezes, pornografia, gente acessando jogo, gente acessando coisas que nada tem a ver com a aula. Então, isso nos deixa um pouco chateados e preocupados, porque como é que você dá acesso a um aluno que não tem controle, né, daquilo que precisa ser feito? Então, são alunos que vêm de regiões muito problemáticas da cidade, né? Alunos que a gente não pode nem chamar os pais, porque eles não têm pais, eles são responsáveis. Então, é uma situação muito crítica, né? E aí, agora, uma coisa que eu queria comentar, Audrey, eu acho que a tua experiência de 20 e tantos anos de sala de aula talvez possa corroborar com o que eu vou dizer. A tecnologia da informação não é problema. O aluno tem que ler. Não quer dizer que vai usar a tecnologia que ele vai deixar de ler. Ele vai ter que ler na tecnologia da informação, ele vai ter que ler no livro físico ou livro em PDF, mas ele tem que ler. E esse hábito da leitura, qual for o recurso, a gente tem muito. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. E você já veio para a segunda questão, né? Eu gostei da fala de Sheila aí, que falou que usa como mantra, né? O dizer de Cortella, que é a mesma fala que eu tenho para a minha vida. Faça, né, o melhor com as condições que você tem, enquanto você não tiver condições melhores de fazer melhor ainda. Né? Foi isso que você fez, Alex. E aqui, o que você acabou de falar foi o que a gente vai refletir aqui agora. Os educandos, eles não são levados a entender que a literatura está presente na tecnologia. Eles acham que a tecnologia é apenas para acessar a rede social, para fazer coisas que não fariam na frente dos pais, né? Eles acham que estão fazendo algo escondido, mas assim, eles têm essa desassociação de que conhecimento não pode estar atrelado à tecnologia. E o que a escola tem que fazer? É fazer com que ele entenda que a literatura está presente nas redes sociais, tá? Ela está presente nas páginas da internet, ele tem que ler para compreender, senão ele vai ficar além de um analfabeto funcional, ele vai ficar um analfabeto digital também, porque ele vai só passando o dedo, clicando em figuras, ele vai compreender as imagens, mas não vai compreender o conteúdo. Então, eles precisam entender que existe a associação entre a literatura e a tecnologia digital, que não é apenas a tecnologia não é só para prazer, é para gerar conhecimento também. A Ana Cláudia levantou a mão, pode falar, Ana Cláudia? Eu queria aproveitar a fala do Alex, né? Me chamou a atenção, porque na semana passada, a proposta de redação, eu também trabalho, né, no conteúdo de redação para o Enem com os meus meninos, e a temática, né, que eu levei para os meninos semana passada foi justamente essa, né, os desafios de introduzir a tecnologia na educação. Era sobre isso que eles deveriam escrever o artigo de opinião deles, né? E antes de colocar eles para escrever, eu passei para eles um episódio de uma série documental que se chama Escola do Futuro. É o episódio 5, depois se vocês tiverem um documentário bem... Cortou, Ana. Repete para nós, por favor. Episódio 5. É o episódio 5, Escola do Futuro. Esse episódio 5 tem disponível no YouTube.
E começa, né, perguntando como que seria a escola do futuro. E depois de assim, uma série de professores são ouvidos, os alunos são ouvidos, é interessante que mostra os dois lados, né, da discussão. E eu achei interessante que um professor falou o seguinte, que a tecnologia, ela, né, quando a gente está falando das TICs, né, que é a tecnologia de informação e comunicação, que a gente tem que transformar essa TIC em TAC, que é a tecnologia de aprendizado e comunicação. Senão a gente vai ficar com tique nervoso. Eu achei bem interessante. Justamente. E o maior desafio, creio eu, em sala de aula é sobre isso aí que o Alex falou, fazer com que os alunos tenham maturidade e consigam enxergar o celular como ferramenta pedagógica, porque se eles não enxergarem como ferramenta pedagógica, a gente não vai conseguir incorporar, né, o celular como um fator de aprendizado. Né? Então, o grande desafio é esse, e eles escrevendo sobre isso, às vezes eles não têm noção. Eles sempre atribuem as dificuldades a fatores externos, até assim apontam, né, o despreparo do professor, a falta de estrutura da escola, mas não olham para si. Eu achei interessante que a gente está falando sobre isso, né? E achei que veio a calhar o tema, trazer o tema para ouvir os alunos sobre isso. Então, eles estão um pouco cegos em relação às próprias atitudes, o próprio comportamento, né? Aí não entendem, às vezes não entendem a proibição, né, do uso do celular em sala de aula, justamente por isso, por eles talvez não saberem ter a maturidade de utilizar. Ok, Mas é isso. E assim, e é muito boa essa fala sua, porque também eles cresceram com a ideia de que celular e escola são dois, um não pode estar contido no outro, né? Sempre foi proibido, 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 proibido. Então, isso para eles quer dizer que a tecnologia não está associada à aprendizagem, então a culpa não é deles. Né? Porque eles cresceram com a informação, só que dentro da escola não pode usar justamente porque eles não sabem usar, né? Porque geralmente quando usam é para fazer alguma coisa que não remete à aprendizagem e gera muitos transtornos. São vídeos de colegas, vídeos de professores, caem em rede social, postagem em páginas de fofoca. Então, isso tudo é desinformação. O que precisa da gente conseguir, né? Eu acredito que nas gerações agora mais recentes vai ser mais fácil eles entenderem isso, porque viveram um processo de tecnologia e educação com a pandemia, eles precisaram da tecnologia para gerar um conhecimento mínimo que fosse, né? Então, esses que estão chegando agora, eles já conseguem entender um pouco mais que dá para associar a tecnologia da educação. Já esses que estão saindo, eles nunca vão associar, falam, não, o celular é proibido. Se é proibido, então é porque eu não posso levar. Se eu não posso levar, ele não gera conhecimento, né? Então, assim, a gente precisa desassociar essa imagem também. É fácil, né? Não. Né? Eu morro de medo, eu li aqui no chat, parei de brigar, né? De lutar contra, tento identificar aqueles que estão utilizando de maneira inadequada, conversar com os pais, mas, assim, não tem mais como eu estar brigando, lutando contra algo que eu vou ficar perdendo minha aula toda, né? E é algo que, assim, eu não sei o que a pessoa está fazendo. Às vezes eu estou acusando também a pessoa de estar fazendo uma coisa que eu não sei. Sheila, pode falar? Aldrin, sobre esse uso do celular, a gente tem que ter muita sabedoria, porque o aluno ele tem o poder, é isso que você falou, se você é liberal, por vezes ele te obedece, entendeu? O que acontece? Lá na escola, nós convivemos com diversos profissionais, né, que já estão na beira da aposentadoria, então o uso do celular e da tecnologia para eles é uma grande novidade. E a aceitação também é uma coisa muito complicada. Então, o que foi feito na escola? Foi feita a caixa do celular. Ai, que desastre, misericórdia. Menina, aqui eu vou te falar uma coisa, eu não cobro, eu deixei claro, para o tradicional, quer cobrar, quer brigar, então vai bater de frente. Eu prefiro
conversar, guarda na bolsa, não precisa de colocar dentro da caixa, mas, pelo amor de Deus, não usa na minha aula. Aí tem alguns momentos que eu preciso da pesquisa na minha aula. Então, agora vamos pegar o celular. É melhor você agregar o celular como mais um instrumento de aprendizado em sala de aula, como uma ferramenta, do que você tomar ele como um inimigo. Se você colocar ele como um inimigo, você não conseguirá dar aula de forma alguma. Porque o adolescente ele vai te desafiar, ele vai usar, entendeu? Eu sou dessa linha também. Gilmara, pode falar. O uso do celular tem sido um assunto, como foi dito aí, polêmico, que tem duas vertentes, né? Tem muitos pontos a favor, mas também como não sabe usar, o uso não é como uma ferramenta didática, como já foi dito aí, mas a gente percebe em pesquisas, até muito atuais, científicas, então, que o celular não tem feito bem, né? Assim, bem mesmo para essa sociedade que está vindo agora, para essa geração. Tanto é que esses países que são mais desenvolvidos, que são muito preocupados com a educação, que têm uma média boa, né? Até a Finlândia, por exemplo, que tem uma das melhores metas, a gente pensa que é só a população brasileira, com essa carência toda na educação, que tem esse problema com o celular dentro de sala de aula. E li algumas entrevistas e algumas reportagens por esses dias, dizendo que nesses países também há uma grande dificuldade em recolher celulares de alunos, eles têm muita resistência em não deixar esse aparelho fora do uso de sala de aula, e tem sido grande problema para eles também. Então, pensando nisso, e eles não têm como obrigar os alunos a devolverem, como a Sheila disse, né? Hoje a gente tem algumas escolas que têm recursos de fazer caixinha, de recolher, porque é proibido, direção cobra da gente, e às vezes ou deixa. Então, há uma divergência muito grande de conversa, de ações dentro da escola, né? Justamente porque ainda não chegou a um ponto comum ainda essa discussão. Então, o que acontece? Esses países também estão vivendo esse tipo de coisa, que nem a gente. Porém, como, não sei a organização, esse sistema educacional lá, não sei como é, mas eles já estão fazendo campanhas mesmo de proibir o celular a partir do ano que vem. É proibido com lei, vai ser por lei, e haverá punição para quem usar o celular em sala de aula. Então, eles vão usar a ferramenta tecnológica, sim, mas aquela ferramenta que a escola dispuser para eles. Caso contrário, não. Ok, obrigada pela sua fala, Alex. Audrey, só para comentar, não sei se o pessoal sabe. Pergunta o seu pai, que eu já tem uma lei no estado de Minas que proíbe o uso de celular em sala de aula, exceto para fins pedagógicos. A lei é bem clara, inclusive. É uma lei que, inclusive, na escola onde eu trabalho, volta e meia a gente retoma essa discussão, né? Recolher celular, assim, é uma hipótese que lá na escola não pode, né? Você não pode pegar no bem que é do aluno. Então, isso não é permitido. Não questiono quem faça, mas lá na escola eles não permitem fazer. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: uma coisa que falta muito para que o aluno possa usar melhor as tecnologias de comunicação é ele ter mais acesso a ela. Por exemplo, deveria ter na escola uma aula específica para o aluno ir ao laboratório, usar as máquinas com mais frequência, porque aquilo que ele usa com frequência, ele perde o interesse, perde aquele fato de ser novidade para ele. Toda vez que é novidade, ele quer explorar do jeito dele, mas se ele vai muito ao laboratório, se ele usa muito a máquina, já perde essa questão da novidade e ele já começa a entender de forma diferente. O que falta no estado de Minas, né? Eu acho que em nenhuma escola, talvez se tenha por decisão própria, de ter uma aula voltada para o uso de equipamentos de
de informática, essas coisas todas. Então, quando você não tem, o aluno vai, aquilo encanta, ele vai fazer o que ele quer, né? Então, não faz parte da rotina dele. E aí é difícil agregar essa tecnologia a qualquer outra disciplina, porque esse aluno vai querer fazer qualquer outra coisa que ele tem vontade de fazer em casa e não faz porque não tem computador, na hora que ele está diante de uma máquina, né? E o que ele menos vai fazer é estudar, né? Mas por quê? Por falta de contato com isso, porque não se tem na grade curricular uma disciplina voltada para a tecnologia da informação, para o aluno usar. Tem no ensino médio, no novo ensino médio agora, né? Mas o aluno que está no 6º ano vai esperar chegar até o 1º ano? Não vai, né? Então, isso é uma deficiência que eu acho muito grande. Como ele não tem acesso, tudo é novidade, quando é novidade, ele fica encantado e aí ler é o que ele não vai fazer, no meu ponto de vista, né? E na minha vivência de escola que eu tenho. Eu também... Pode falar, né, Cláudia? É porque realmente é bem isso, eu me vi na sala de aula ali na realidade que eu enfrento, porque lá na escola também que eu trabalho, o aluno ele pode usar o celular em sala de aula, desde que seja com autorização do professor para fins pedagógicos. A teoria é linda, né? Mas quando a gente pede para fazer alguma atividade no celular, aí até quando é permitido, eles querem fazer o proibido, querem entrar em sites que eles não podem entrar, quer sair totalmente do proposto, né? Essa tentação pelo proibido, né? Se eles tivessem mais costume, mais contato, né? O tempo todo com isso na escola, se fosse possível, seria interessante mesmo, para eles deixarem de achar isso aí uma novidade, né? Quando for usado. E o engraçado é que eles nunca têm crédito para nada, né? Para nada, mas para fazer uma brincadeira, gravar um vídeo. Ah, eu não tenho internet, eu não tenho isso, mas para fazer alguma coisa que não é devido, rapidinho aparece vídeo por aí, as redes sociais acessam coisas indevidas, mas falou que é para estudar, para fazer uma pesquisa, aí não tem. Não tem nada. Se precisar pesquisar uma palavra no Google, o significado de uma palavra. Nossa, não, estou offline. Drey, só para complementar aí uma informação que eu não sei se você sabe, os outros colegas sabem, lá na escola onde eu trabalho, eu descobri, com a galera lá, né, eu infiltrado no meio deles lá, descobri que eles vendem roteamento. R$1 por determinado tempo. Então, eles vendem, olha, R$1 por 15 minutos. Deu 15 minutos, o cara corta. Então, até comércio, quem tem condição de ter internet no celular, faz comércio. Eu tenho uma turma de ensino médio que eles fizeram um plano para a sala. Aí, cada mês, todo mês, cada um acho que dá 20, 30 centavos, que dá, eu não sei se é R$1, aí dá a internet, eles roteiam na sala de aula, nós descobrimos isso. Eles fizeram um plano para a sala de aula. Então, quando eles querem, eles têm um acesso. Aí é tudo direitinho, eles são super organizados. Tem a pessoa que paga direitinho, o plano está em nome de não sei quem lá. Aí até isso eu descobri. Que eles têm lá o plano, isso no ensino médio, o plano de internet da sala, que eles pagam por mês. É complicado, a gente acha que a gente está indo, quando nós estamos indo, eles já estão voltando. E a gente com a dificuldade de acessar o DED na sala de aula, porque a internet da escola não nos fornece uma qualidade boa. Então, voltando aqui, eu vou passar um vídeo para vocês de 1 minuto e pouquinho. É um vídeo do MEC, tá? Da formação da BNCC, falando dessa utilização das TICs na sala de aula. Nas etapas do ensino fundamental e do ensino médio, as tecnologias digitais de informação e comunicação começaram a ser incorporadas no início do século XXI por meio do uso dos laboratórios de informática. Depois disso, os professores começaram a incorporar essas tecnologias também como apoio, como um suporte para a implementação de metodologias, para tornar as aulas menos expositivas e um pouco mais interativas. Para isso, fazem usos de apresentações, de vídeos, de músicas, de materiais multimediáticos diversos. Atualmente, a tecnologia ela não precisa estar somente na mão dos professores. Ela também pode estar na mão dos alunos
como um objeto de aprendizagem. Nesse sentido, é esperado que o aluno use a tecnologia não somente de forma passiva, consumindo informações, mas também de forma ativa, produzindo informações, produzindo conhecimentos. Isso pode ser feito por meio da elaboração e criação de materiais diversos, como histórias em quadrinhos digitais, vídeos, podcasts, reportagens, posts para blogs. O importante é que os alunos aprendam a utilizar as tecnologias digitais da informação e comunicação não somente para consumir materiais, para consumir conteúdo, mas também para elaborar e criar conhecimentos. Com isso, estamos promovendo a inclusão digital e auxiliando os alunos a desenvolverem seus protagonismos e, assim, preparar o aluno para enfrentar os desafios do mundo atual. Esse é um vídeo que está lá no site do MEC, né, sobre a formação do professor nas tecnologias digitais. E aí nós percebemos que dá para se usar essas tecnologias de forma que, com as atividades que a gente já faz no dia a dia, né, gravando um vídeo, fazendo uma atividade, né, um áudio, um podcast, simulando um jornal. Então, a gente não necessariamente, a tecnologia da informação digital e comunicação, ela está associada à internet. Há coisas que podem ser utilizadas por computador e que podem ser gravadas, por exemplo, e passar na escola por meio de vídeos, né? A gente pode ter acesso a atividades realizadas no YouTube, baixar e passar na escola. Então, às vezes, a gente fica também preso à tecnologia, associando ao celular, e há outras formas de a gente estar incluindo essa tecnologia de comunicação, né, de informação e comunicação na sala de aula. Então, eu tenho aqui algumas formas de introduzir as tecnologias na sala de aula que utilizam a internet e que, às vezes, não utilizam a internet. Então, eu tenho aqui os ambientes virtuais imersivos. Esses precisam de internet. São ambientes em que o aluno precisa acessar o site, entrar no site e vivenciar aquela informação. Eu dei um exemplo aqui do Google Earth, ou Google Maps, né? Quando você precisa acessar a internet e inserir dentro desse link para gerar informação. Como é que eu posso fazer isso com o aluno? Se a gente tiver uma internet boa, conecta o notebook com o Data Show, e dá para projetar na sala de aula sem precisar que o aluno faça essa pesquisa. Eu mesmo posso fazer esse acesso e projetar para todo mundo. Se eu quiser fazer uma atividade voltada com esses sites imersivos, aqueles que eu preciso acessar e que eu tenho o link ou acesso direto dentro do site e que eu preciso de internet. Tenho também as ferramentas de comunicação. Essas ferramentas, elas são utilizadas para facilitar a comunicação. Quais são elas? Eu posso estar utilizando o e-mail, como a Shirley, né, já falou aí que ela utiliza. Eu posso estar utilizando um aplicativo como o WhatsApp e outros sites ou redes sociais para comunicação, tá? Formar grupos, comunidades de leitores. Eu posso formar grupos de literatura, né, para discutir um livro, um conto, escrever um conto coletivo por meio das redes sociais. Então, eu tenho essa ferramenta que ela é utilizada mais para comunicação. Eu tenho outras ferramentas também que são ferramentas de trabalho. O que são ferramentas de trabalho? São ferramentas que nos auxiliam na organização e na realização de tarefas. Só podem ser aplicativos, podem ser até pendrive, né, um HD. São ferramentas que facilitam a organização do nosso trabalho. É uma ferramenta de informação e comunicação? É uma ferramenta. Então, não necessariamente está associada à internet. Eu posso organizar o trabalho, colocar num pendrive, colocar num computador e projetar na sala de aula. Eu tenho também ferramentas para acervo de conteúdo. Esses auxiliam na distribuição de diversos conteúdos. São bibliotecas digitais, são sites, né, ou
hospedagens de vídeo, né? Aqueles sites que hospedam vídeos, que hospedam videoaulas, no caso que o mais conhecido é o YouTube, mas tem outras ferramentas e outros sites que podem estar fornecendo esse conhecimento. São para acervo, para guardar o conteúdo para a gente gerar conhecimento a partir dele. Nós temos também as ferramentas de experimentação. Essas ferramentas de experimentação são ferramentas que a gente fabrica, a gente produz com o aluno. Nós temos no novo ensino médio, tem uma matéria, né, que faz, acho que é tecnologia, informação, que eles têm o kit robótica. Então, ali, o aluno ele vai produzir e vai experimentar essa tecnologia. Ela vai produzir e vai experimentar. E temos também as produções audiovisuais. O aluno ele produz, ele está dentro daquilo e ele depois vai reproduzir. Quando ele faz um vídeo, quando ele faz um podcast, quando ele faz um teatro e grava e passa para os colegas, quando eles fazem uma produção de memes, né? A gente pode produzir memes baseados em conhecimento para produzir conhecimento. Isso aí é uma ferramenta de experimentação, tá? E tem os objetos digitais de aprendizagem, que são os conhecidos como ODA. Esses objetos eles são específicos para a função pedagógica, tá? Eles são feitos para a produção de conhecimento. No MEC, nós temos aí vários objetos digitais de aprendizagem disponíveis, gratuitos, para poder estar desenvolvendo atividades em sala de aula. A gente geralmente ouve falar muito da gamificação, ou seja, produzir jogos específicos para letramento literário, ou pegar, né, colher de sites jogos já prontos para este fim. São chamados os objetos digitais de aprendizagem. E o que a gente pode estar produzindo em sala de aula com os nossos alunos, experimentando ou desenvolvendo por meio das tecnologias? A gente pode produzir contos, narrativas digitais, tá? A gente pode fazer igual a Sheila fez lá, produzir contos coletivos por meio do Word, né? Que a gente tem lá no Google Drive, que a gente tem a ferramenta de produção de texto no Google Drive. Dá para ser feito uma produção coletiva, compartilhada, eu já fiz até essa produção na aula passada aqui com vocês. Dá para produzir fanfics. Fanfics, gente, são contos curtos que eles são produzidos e são hospedados em sites específicos, tá? Tem muitas fanfics coreanas que os alunos amam essas fanfics. Geralmente são histórias não são verdadeiras, né? São voltadas para o imaginário ou para o surrealismo. E são histórias curtinhas, tá? Que tem início, meio e fim, como se fosse uma novela, mas é bem curtinho. Ele é diferente do conto porque ele é feito especificamente para isso, para produzir entretenimento digital, tá? Mas é um conto. Outra coisa que a gente pode fazer, não é difícil fazer, pode ser feito com o celular, são os podcasts. Né? O que são podcasts? Pode ser feito por meio de áudio, só o áudio, contar uma história, narrar, produzir um conto, ou fazer um áudio, um vídeo, como se fosse uma entrevista, como se estivesse entrevistando um autor de um livro, como se estivesse entrevistando um personagem de um livro. Então, isso o aluno ele pode fazer dentro da escola. Né? A gente tem que evitar desenvolver trabalhos que esses meninos vão fazer na casa do outro. Né? Isso aí eu evito trabalhos coletivos da forma que puder. Então, assim, vamos tirar um dia para produzir podcast, vamos separar por grupos, vamos discutir lá, o personagem tal do livro tal vai ser entrevistado pelo outro personagem. Então, assim, a gente pode estar fazendo isso e depois passar para eles. Pode fazer os blogs, que foi o que a Alex fez, né? E montar comunidades na rede social. O WhatsApp agora é assim como o Telegram, né? O Telegram é mais complicado, porque o Telegram é mais terra de ninguém, né? É mais difícil você estar acompanhando. Mas o WhatsApp, ele dá para formar comunidade, né? E aumentou a quantidade de pessoas que podem fazer parte dos grupos. Então, assim, dá para formar uma comunidade específica para a produção de contos ou narrativas, tá? Dá para fazer também produção ou leitura de e-books, dá para produzir mangá, dá para produzir contos e crônicas, relatos de experiência. O que é isso, produzir e-book? É você produzir o texto e colocar na forma de PDF e disponibilizar no link.
Aí, quando ele está em PDF e em forma de link, você não precisa imprimir, ele se transforma em um e-book. Isso a gente ainda ajuda o meio ambiente e faz com que o aluno ele leia algo que foi produzido por outro, e na hora de digitar acontece o que Sheila colocou lá. Eles têm que prestar atenção na ortografia, têm que prestar atenção na escrita, né, na acentuação, na colocação de vírgula. Então, tudo isso, essa digitação no documento, no texto, né, ele auxilia o professor de língua portuguesa. Pode falar, Sheila. Aldrin, tem uma outra coisa também que a gente não pode ter resistência, que é o TikTok. Gente, eles são apaixonados com o TikTok. E trazer esse TikTok para a sala de aula, né? Trabalhar com eles na sala de aula. A professora de Química que trabalha conosco, ela pediu para que eles criassem um TikTok de um conteúdo que ela estava trabalhando. Gente, ficou show de bola. Então, eles fizeram o vídeo, né? Eles gravaram o vídeo com o celular na sala de aula, e posso te dizer com sinceridade, eu tenho certeza que essa aula de Química eles jamais vão esquecer. Jamais vão esquecer. E para quem não sabe, já está lá na Nova Escola, né? Eu estou até com a página aberta aqui. O gênero que você acabou de falar, gêneros textuais que antes a gente não conhecia e jamais pensou em utilizar em sala de aula, que são essas plataformas, fanfic, podcast, a internet, como o TikTok, vindo agora para a sala de aula como alternativa de um gênero textual. Então, para que a gente trabalhe aí. Eu tenho utilizado esse lado que os meninos têm para a criação de vídeos, eles gostam bastante. Foi feito um jornal na telejornal, né? Com a professora de História, que ficou maravilhoso. Pena que não é uma coisa assim palpável. Agora, eu gostei da ideia do Alex, que o Alex passou aí, que foi o vlog da escola, né? Que nós temos o Instagram da escola, que nós postamos esses vídeos lá, né, da criação dos alunos. Mas eu gostei do vlog. Vou seguir, tá, Alex? Ótimo. Opa, fico feliz. Bom, gente, pode falar, Alex. Só para comentar, Audrey, eu acho que essa geração nossa que está terminando o ensino médio agora, ela é uma geração que nasceu com a internet, mas não aprendeu a usar a internet na escola. No entanto, está vindo uma nova geração que isso está mudando. E eu vou te dar um exemplo real. A minha esposa, ela dá aula na educação infantil para alunos de 4 anos, na rede municipal. E na prefeitura, os alunos de 4 anos já têm tablet. Né? Eles já usam tablet lá com o acompanhamento da professora, né? E nos tablets eles já estão programados o que tem que ser feito. Eu acredito que essa geração que está começando agora, com 4 anos, a já usar os recursos tecnológicos na escola, quando chegarem no ensino fundamental 2 ou ensino médio, essa questão do celular talvez já esteja superada, porque isso já é comum para eles, né? Agora, a geração atual que entrou e que começou a mexer com tudo agora, essa ainda está dando trabalho. Alex, eu corroboro da sua ideia, foi o que eu falei logo no início. Eu acredito que essa geração que está vindo agora, ela já vai ter mais condições de entender que tecnologia está associada a conhecimento, né? Ela já nasceu igual o pessoal que veio agora da pandemia, elas tiveram aquela obrigação de estar junto com a tecnologia e conhecimento. Tanto que quando nós retornamos, né, da pandemia, muitos alunos ficaram até assim, meio que enjoados de tela, né? Eles estavam assim, meio que uma, como se diz, uma dificuldade de estar acessando a tecnologia por causa do acesso. Né? Então, a gente fica nessa expectativa de que quem está vindo vai vir com esse entendimento. Pode falar, Daniel. Boa noite. Tá me ouvindo aí?
Estamos ouvindo, pode falar. O que Alex, né, ele falou aí, né, é a nossa realidade. Os professores, colegas comentam também sobre a questão do investimento, né, na internet. Às vezes eu trabalho com os alunos, questão do Google Form, né, que trabalhou muito durante a pandemia. Aí outro dia eu trabalhei com eles no terceiro ano, pedi eles para fazer um trabalho, né, para fazer em casa, porque assim, eu coloquei, infelizmente, a escola que eu trabalho, a gente trabalha na área rural e os alunos não têm acesso à internet. A internet que nós temos serve só para os professores mesmo, só para o uso dos professores, dos funcionários. E, assim, infelizmente, falta investimento, né, nessa questão de internet para os alunos em sala de para fazer um trabalho, a conhecer as técnicas que estão vivendo ficando para trás. Então, é muito... E a luta... Está cortando, Daniel. Bom, gente, a discussão está muito boa, mas já passou 22 minutos da aula. Só para a gente finalizar aqui, que são, assim, as ideias foram maravilhosas, muita coisa vai servir para a gente estar trabalhando, né, no dia a dia das salas de aula. E a gente tem esses desafios aí, que é o excesso de informação, né, que já foi falado, a fragmentação do conhecimento, né, se o aluno ele não tem uma orientação, ele vai enveredar por caminhos que não sejam do conhecimento. Então, é necessário desenvolver o senso crítico e evitar a superficialidade das informações. Então, os desafios que a gente tem, que, além disso, são excesso de informação, que às vezes dispersa o aluno fica sem saber o que fazer, porque é muita coisa para ver. E se a gente focar apenas também na utilização da tecnologia, nós podemos nos perder também nesse excesso, né? Que o conhecimento ele é feito de vários recursos juntos. Se eu ficar focando só em um também, eu não vou conseguir surtir um efeito de produção de conhecimento de forma adequada. Outro desafio nosso são as ferramentas tecnológicas disponíveis nas escolas, elas às vezes não atendem às necessidades. E também, gente, eu dou assim a palma, né? Eu dou a minha mão palmatória. Nesse mundo, né? Nesse universo de informações, ainda há pouca informação a respeito. Né? A gente utiliza a tecnologia do nosso dia a dia. Você vê hoje a Sheila, né, falou sobre a revista Nova Escola, que saiu com várias formas de utilização das tecnologias na sala de aula. A Fegilmar, eu acho, me falou sobre o TikTok, né? Utilizar o TikTok na sala de aula, o podcast na sala de aula. Conhecermos, essa semana mesmo, apareceu uma rede social nova, concorrente do Twitter. Eu nem conheço o Twitter ainda, já tem outra, que é a Thread, parece que é parceria com o Instagram. Então, assim, são coisas que vão surgindo. Nós vamos saber de tudo? Não. Mas nós não podemos nos furtar de bater o pé e falar, eu não vou aprender mais nada, eu não quero ter esse conhecimento, eu vou ensinar do jeito que eu aprendi. Né? Eu não estou aqui para julgar, quem decide que é assim, vai dar certo, se der certo, tudo bem, mas a gente tem sim que estar aprendendo, eu não digo aprender tudo, porque nós nascemos numa geração que a tecnologia ainda nos espanta, né? Eu fui de uma geração que eu tinha medo de mexer num computador, eu tinha medo de ligar, medo mesmo, mas era medo de estragar, era medo de apertar uma tecla errada, porque era tudo muito novo. Então, o medo pairava, o medo de fuçar até um certo tempo, né, que eu fui obrigada a aprender muita coisa, por minha livre, espontânea vontade e pressão, né, que eu não podia ficar para trás, a gente teve que aprender sozinhos, a maioria de nós, professores, nós tivemos que aprender sozinhos. Então, assim, ainda há pouca informação sobre a grandiosidade da tecnologia da informação, o que a gente pode estar utilizando na sala de aula. Então, era isso que eu queria passar para vocês, né? E que, assim, a gente tem que ter em mente que a literatura e a informação, elas são desafiantes sempre, né? E que esse desafio é que move a gente.
no dia a dia, de entrar na sala de aula, de aprender algo novo e estar passando para o aluno. Eles sempre vão aprender algo novo, mesmo diante de uma gama enorme de informações, eles sempre vão aprender algo novo na escola. Tá? Eu gostaria de agradecer a vocês esse período que eu tive com vocês, eu aprendi bastante, foi muito bom, muito enriquecedor para mim também. Eu espero ter ajudado, e se precisar de alguma coisa, eu deixei meu e-mail aqui, e eu vou estar postando lá na sala de vocês, tá? Esse slide aí, e que espero que dê tudo certinho com a atividade aplicada e com a avaliação de vocês, tá bom? Muito obrigada por tudo. Professora Audrey, muito obrigada pela excelente atuação, por tudo que você contribuiu para o desenvolvimento do curso. Foram aulas excelentes, estamos muito agradecidos, parabéns, e continuamos na coordenação disponível para o que você precisar. Ok, obrigada. Foi um prazer, viu, pessoal? E olha, na hora de fazer a avaliação lá, dá uma revisitada nos slides, viu? Vai ajudar. Obrigada. Olha, a dica.